bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse podcast da Fique Bem. Sejam bem-vindas, doutoras. Eu estou muito bem acompanhada hoje com a doutora Patrícia Prado, Cassiana Baldália, Isabel César, doutoras. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui delas, para que vocês conheçam. Vamos lá, a doutora Cassiana é advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário. Doutora Isabel, advogada especialista em Processo Civil. E doutora Patrícia Prado, advogada especialista no Direito do Consumidor. E eu sou a estagiária, porque eu não tirei a OAB. Eu sou a host da Fique Bem, Aline Figueiredo. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai bater um papo aqui para a gente trazer as informações sobre direitos, licenças e benefícios aos pacientes, o acesso à saúde e ao tratamento adequado. Então, se você de alguma maneira tem algum problema de saúde, então nós temos as doutoras aqui. Eu vou aprender muito. A minha expectativa é que eu vou aprender muito, muito. A minha mente está aberta para aprender com vocês. Eu gostaria de saber a expectativa de vocês. Qual que é a expectativa de vocês hoje aqui no podcast? Quem começa? A minha é exatamente igual à sua. Porque compartilhar conhecimentos, assim, porque embora tenhamos a mesma profissão, os ramos do direito eles são muito amplos. Então, mesmo que nem eu, a doutora Isabel, estando trabalhando na mesma linha de frente, o conhecimento dela é muito, muito importante para mim, né? Da doutora Cassiana, da mesma forma. Então, eu acho que nós vamos conseguir fazer isso aí. Vai ser um bate-papo bem rico. Isso, e a experiência também é muito importante. Cada caso é um caso, né? Os casos são diferentes, têm as suas peculiaridades. Então, trocar experiências é muito importante, muito enriquecedor. E eu fico muito feliz com o convite de estar também compartilhando aqui experiência num tema tão importante, que é a ansiedade, né? Problemas... A ansiedade ela é uma porta de entrada para outras doenças psiquiátricas, né? Igual na minha área, a gente atua bastante. A gente sabe que, principalmente pós-pandemia, a ansiedade é um tema muito, muito importante. É muito legal estar aprendendo e discutindo sobre ele aqui também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra para mim vocês estarem aqui com a gente, trazendo conteúdo, orientação. Eu acho que é o conhecimento que muda a nossa vida, Sim, né? sim. É o acesso. Eu sempre falo que é o acesso. Quando a gente tem acesso ao conhecimento, à informação, muda a nossa vida, né? Sim, perfeito. Sem isso, a gente fica perdido, né? Fica Sim. que nem barata tonta. Agora, quando você tem um conhecimento, a informação certa, é onde que vai nortear a sua vida. Sim. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, porque eu não confio na minha mente. Eu só confio no papel. Não sei se vocês são assim, porque a nossa mente, ela ocupa um determinado volume de informação. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas no papel para a gente trazer, esclarecer, né? E eu gostaria que vocês colocassem a visão de vocês. Quem quiser compartilhar a visão também, acho super importante. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Qual a cobertura previdenciária junto ao INSS e outros órgãos previdenciários para quem tem doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras doenças? Tá, essa eu posso responder. Então, vamos lá. Como eu já até disse aqui na introdução, a gente sabe que a ansiedade, ela muitas vezes é só, claro que eu não sou médica para dizer, mas a gente sabe, ela é como se fosse uma porta para outras doenças, né? Muitas vezes a depressão ela é antecedida pela ansiedade, né? E nós temos visto um crescimento de casos, principalmente pós-pandemia, né? Em que as pessoas passaram por essa situação de medo, situações atípicas. A gente vê até em outras áreas, né, que não só a previdenciária, até na área da família, que até mesmo o índice de divórcios cresceu em virtude da pandemia, enfim, que causou todo esse transtorno, né, que a gente sabe, né, estamos aqui, sobrevivemos, né, e ficaram algumas sequelas de ansiedade, depressão em si. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde diz que em 2030 a depressão vai ser a maior doença incapacitante do mundo, né? Quando a gente diz incapacitante, a pessoa fala, nossa, mas é uma pessoa incapacitada, como se fosse para todos os atos da vida civil.
Não, incapacidade para o trabalho. Então, em 2030, estima-se que tenha tantas pessoas com depressão que mais pessoas vão estar afastadas do trabalho por depressão do que por problemas de coluna ou por câncer, que são doenças que têm uma grande quantidade de pessoas no mundo, né? Então, na verdade, sim, tem cobertura. Em 2 minutos eu vou resumir a Previdência Social, porque a gente encontra ainda essa dúvida nas pessoas. As pessoas acham, é um órgão público, todas as vezes que eu precisar do INSS, eu vou lá e peço um benefício. Mas, na verdade, o INSS é um órgão, Instituto Nacional do Seguro Social, é um seguro social. E como no contrato de seguro, as pessoas precisam estar seguradas, precisam pagar o INSS, né? Algumas pessoas são obrigadas a pagar. Por exemplo, trabalham registradas, a empresa já retém ali na fonte. Outras pessoas não. Olha, eu sou autônomo, ela tem que optar em pagar o INSS para ter esse direito. Uma vez que a pessoa paga regularmente e é segurada, sim, se ela tiver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de transtorno, como ansiedade, depressão, ela pode sim requerer um benefício. Né? Eu digo o âmbito do INSS, mas existem outras previdências, né? Como dos servidores públicos, né? Mas pode sim pleitear, desde que tenha essa condição de segurado, esteja pagando efetivamente o INSS e que tenha comprovação, né? Com relatórios médicos de que tem essa doença. Né? É uma doença até que muitas vezes até é difícil de ser comprovada, porque tem pessoas que estão passando por transtornos, por síndromes, né? E você olha para a pessoa e às vezes nem percebe, a pessoa parece até bem, mas dentro da alma da pessoa, a pessoa passa por sofrimentos, toma medicação, então é um assunto muito sério, mas a pessoa devidamente assistida por um psiquiatra, por um médico e tem um laudo, né? Ela pode sim requerer no INSS, ou procurar também um advogado previdenciário que pode orientar da melhor forma para se conseguir esse benefício. Nossa, que Mas interessante. olha, a importância desse dado, né? O aumento muito expressivo, então o que a gente tem que fazer é se cuidar, né? Cuidar da nossa mente, da nossa saúde, para que isso não aconteça, né? Inclusive, sobre a depressão, eu tive depressão em 2009. Né? Inclusive, eu fiquei 2 anos com depressão. Até pensar em suicídio, eu pensei. É grave, né? É muito importante. E como a doutora Cassiana falou, né? É uma doença que, assim, às vezes você olha para a pessoa, você acha que por fora ela está bem, mas por dentro, na alma, né? No interior dela, às vezes não sabe. Às vezes nem a família. Sim. Que nem a minha família não sabia, não tinha esse conhecimento. E ela só, assim, foi só ter conhecimento porque eu não queria levantar, não queria sair da cama, queria ficar deitada o dia inteiro, não tinha ânimo para nada. Né? Isso em 2009, muitos antes da pandemia. A gente nem imaginava que a gente ia passar por isso, né? Sim. Então, obrigada, doutora, por trazer essa informação. E, gente, é importante, né, cuidarmos da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental. Né? Sim. E alguma coisa mais, assim, para complementar? Ou vocês estão de acordo com o que a doutora Cassiana trouxe aqui? Colocação perfeita dela. Perfeito. Eu só vou reforçar a importância, porque assim, muitas pessoas não só não conhecem o Instituto Nacional, o INSS, não conhecem os seus direitos, como também não têm a informação sobre isso, como você disse. As pessoas, elas pensam que isso é só para determinados casos ou para algumas pessoas. Inclusive, as pessoas que não têm a condição de fazer essa contribuição também tem esse direito, né? Em algumas situações específicas. A informação não chega, muitas das vezes, no local onde realmente há necessidade. E isso que é uma falha muito grande no nosso país. Inclusive, me surgiu uma dúvida aqui. E para quem é autônomo? Então, quem é autônomo, para ter acesso à Previdência Social, para esse tipo de benefício, como auxílio-doença, né? Que é a licença por uma incapacidade provisória por algum tempo, ela precisa estar assegurada. Então, ela precisa procurar o INSS, ver quanto que eu posso pagar por mês, pelo qual código eu me enquadro, quanto eu posso pagar. É muito importante. É muito importante. Ao longo dos anos, a gente se depara com tantas situações, porque as pessoas, muitas vezes, elas não pensam em previdência, né? E o que acontece? Às vezes, a pessoa, num dia está bem, no outro dia, ela sofreu um acidente ou um AVC, ficou incapaz.
né, ficou incapaz de forma até permanente, né, o que daria direito até uma aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente mesmo, mas a pessoa não se atentou a fazer esse pagamento antes. Né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A qualquer momento. Qualquer pessoa. Né? A gente vê muito. E assim, é muito difícil. Às vezes chega uma pessoa no escritório e fala, meu esposo teve um AVC, está inválido. Mas ele pagava INSS? Não pagava. Porque as pessoas acham que tem esse direito. É só precisar Exatamente. ir lá. Então, assim, é necessário procurar isso, né? Eu digo que previdência é uma das áreas, até mais... Todas as áreas são importantes, mas vamos falar não só do direito previdenciário, que é um planejamento de como você pode se aposentar, como ter... Porque hoje nós todos aqui estamos bem jovens, mas um dia nós vamos ter 80 anos. E a gente precisa de uma renda. Sim. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho muitos bens. Mas eu conheço pessoas que têm milhões em bens, mas não tem uma renda de 1 ou 2 ou 3 salários mínimos. Né, que é necessário ali para sobreviver. Um mínimo, né? Um mínimo, né? Então, é muito importante pensar em previdência, né, e ter essa condição de segurado, não só para no futuro, numa aposentadoria, mas num caso de invalidez, né? Ou invalidez, ou uma doença. A pessoa pode estar bem e num dia quebrar o braço, precisar ficar afastado 6 meses. Então, é muito importante isso, ter essa preocupação. E o quanto antes, como eu falei, com certeza. Justamente com certeza. Ela explicou perfeitamente o que eu quis tentar dizer, né? As pessoas precisam saber que elas têm esse direito, que elas podem buscar essa ajuda nesse sentido, né? Sim. E o quanto antes começar também antes melhor, começar, né? Com certeza. Porque se a pessoa ela começar a pagar com 60 anos, ela vai pagar muito. Pelo menos 15 anos. Pelo menos a maioria 15. das aposentadorias, né, é pelo menos 15 anos. Então, assim, é legal que se pense isso antes, né? Faça todo um planejamento previdenciário antes, até para ter uma aposentadoria de um valor maior, né? E ter essa cobertura para todas essas doenças, né? Nossa. É isso. Esclarecedor, hein? Muito. Muito bom. Muito importante. Agora, a segunda pergunta. No âmbito trabalhista, quais os direitos para as pessoas que sofrem esse tipo de doença? Depressão, ansiedade, eu não sei se já foi falado ou não. Não, então, na verdade, o direito previdenciário está até estreitamente ligado com o direito do trabalho também, né? E, na verdade, a pessoa que passa por esse tipo de doença, e existe uma relação, pode existir uma relação dessas doenças, como depressão, com o trabalho ou não, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa ela já sofreu algum trauma na vida e ela sofre uma perda. Perdeu o pai, a mãe. Então, aquela depressão ou aquele problema psiquiátrico, ela vem dela mesma, não tem relação com o trabalho. Foi um sofrimento que causou, às vezes, a perda de um filho, ou o fim de um relacionamento. Enfim, são centenas de situações que pode levar a pessoa, por si própria, a ter aquele tipo de doença, né? Então, esse primeiro caso, ela não tem ligação com o trabalho. Mas, assim, hoje é grande o número de pessoas que têm um tipo de depressão ou problema psiquiátrico, psicológico, por conta do trabalho, né? Tem a síndrome de Burnout e outras doenças que são presentes em principalmente pessoas que passam muita pressão. Área da saúde. Bancários, educação, professores, advogados também estão na lista. Estão na lista de pessoas. Porque o ser humano natural, ele não foi feito para ser pressionado. Se a gente olhar o homem primitivo, a mulher ela foi feita. E não estou falando isso contra o feminismo, estou falando do homem primitivo. Nós somos feitos para cuidar dos filhos, um homem para caçar. E, de repente, nós crescemos, e principalmente nós mulheres, nós trabalhamos, nós temos filhos, é muita pressão. E tem algumas áreas que exigem mais uma pressão, né? Então, muitas vezes, está ligado ao trabalho. A gente fala do bancário, por exemplo. Às vezes, a pessoa ela é pressionada a cumprir metas, e aquilo vai causando aquele sofrimento. Então, pode-se, sim, comprovar, geralmente com perícias, tanto na vara previdenciária, quanto na vara do trabalho, na justiça do trabalho, um perito pode dizer, realmente, essa doença tem uma relação com o trabalho, certo? Mas tendo a depressão relação com o trabalho ou não, ela vai ter cobertura pelo INSS. Se uma pessoa comprovar que tem a depressão ou qualquer outro tipo de problema psiquiátrico tenha relação com o trabalho ou não tenha, a cobertura previdenciária ela vai ter. Com relação ao trabalhista, claro, se for comprovado que tem relação com o trabalho, a empresa pode sim
ser condenado a pagar uma indenização, né? A gente tem casos de pessoas que ficaram com invalidez de tanta pressão que passou, né? Muitas vezes eu já tive casos de pessoas que trabalhou em sistema carcerário, né, lidando com presos. Tem, né, pessoas, às vezes, maquinistas, pessoas, assim, que passaram muita pressão, precisou, sim, né, e teve esse reconhecimento de que aquilo teve vínculo com o trabalho. Mas, em ambos os casos, tem a cobertura previdenciária e, no trabalhista, a pessoa pode, sim, receber a indenização se comprovar, né? E também, se a pessoa se afastar por motivos de doença, seja ligada ao trabalho ou não, enquanto ela estiver afastada, recebendo o benefício previdenciário, fica suspenso o contrato do trabalho, para quando ela se recuperar, voltar ao trabalho, tem essa garantia, né? Inclusive, tem uma situação de dispensa discriminatória também na Justiça do Trabalho, porque muitas vezes a empresa olha e fala, essa pessoa está com esses problemas, eu vou mandá-la embora. E não pode ter esse tipo de dispensa, né? Acontece muito com câncer. Muito. Tá com câncer, vou mandar embora. Não, é uma dispensa, né? A empresa tem que ter essa consciência de proteger também o funcionário e até que ele se restabeleça, mas tem sim esse tipo de garantia e direito, sim. É só buscar, né, um advogado, alguém que especialista para que possa ajudá-lo nesse sentido. Legal. E surgiu uma dúvida, mas puxando para o meu lado, que eu estou na osteoporose. Sim. E eu sou empresária. Sim. Neste caso, qual é o caminho que eu devo procurar? Olha, eu tenho direitos? Eu posso? Sim. Aonde que eu posso? Sim. Aquilo que eu falei lá no início, a pessoa tendo uma condição de segurada, devidamente pagando o INSS, e a pessoa comprovando que ela está incapacitada para o trabalho, ela pode sim requerer um benefício. Claro que numa perícia vai se avaliar. O que a gente vê, a maior dúvida que as pessoas têm no direito previdenciário, um dia nós até falamos, né, Patrícia, sobre isso, a pessoa acha assim, eu tenho osteoporose, essa doença está no rol de que eu tenho direito, né? Mas, na verdade, no direito previdenciário não é assim. Vamos falar de um problema de coluna. Existem duas situações. Uma pessoa é um empresário e ele trabalha sentado, mesmo que tenha alguma coisa, mas ele consegue trabalhar, é um trabalho que exige mais a mente. Ela não precisa de um esforço físico. E tem osteoporose. Claro que o perito vai se avaliar o grau, se é uma osteoporose que a pessoa está suscetível a uma fratura, né? Isso vai ser avaliado. Mas uma outra pessoa que tem osteoporose ou um problema de coluna que seja, ele é um pedreiro, tem 60 anos de idade, é uma pessoa iletrada, uma pessoa que não sabe escrever, trabalhou a vida inteira com trabalho braçal, não pode nem abaixar para pegar um tijolo que dói a coluna. São duas pessoas que têm o mesmo problema, mas elas têm que ser encaradas nas suas diferenças, com as suas diferenças. Essa pode exercer um trabalho leve, então ela tem que ser avaliada de uma forma. Esse que tem um trabalho extremamente braçal, ele tem que ser avaliado de uma outra forma. Não é uma diferenciação, mas na perícia se avalia isso. Então, não é taxativo. Todo mundo que tem esse tipo de problema vai ter. Porque a gente tem a gente chama de perícia biosocial. Como é a vida da pessoa, quantos anos a pessoa tem, o grau de instrução, o tipo de trabalho que ela exerce. Então, assim, mas todos podem requerer. Eu tenho condição de segurado, tenho uma doença, vou ao INSS, vou requerer o benefício. Se o INSS conceder, ótimo. Não concedeu, procura um advogado para que a gente ingresse uma ação na justiça, peça uma perícia judicial para quê? Para que se avalie se realmente o INSS tem razão ou não. Entendeu? Mas pode sim ser requerido, com certeza. E a gente tem sempre que pedir. Muitas pessoas falam assim, eu não vou, porque eu acho que eu não vou conseguir. Mas os direitos nós temos que pedir, temos sempre que pedir. Nós temos, porque, vamos falar de INSS, a gente contribui muito a vida inteira. Exato. Então, teve um problema, procura um advogado, procura o INSS. Por quê? Porque tem que se pedir. Quem não pede, não recebe. Então, tem que pedir mesmo, tem que se tentar sempre. Ótimo, excelente. Nossa. E todo o processo ele começa por iniciativa da parte, sim, né? Então, com certeza. Sim. Nós temos o direito, mas temos que buscá-lo. Sim, com certeza. É só fazer uma parte bem rapidinho nisso que a doutora Cassiana falou em relação ao exemplo do empresário e do pedreiro, né? Muitas pessoas, elas levam muito ao pé da letra e a sério a palavra igualdade. Elas acham que existe a igualdade entre todos. Então, o que é seu de direito é meu de direito. E como a doutora acabou de explicar, a gente tem uma diferenciação, um termo em direito, que é a equidade, que é diferente. A igualdade é o mesmo direito,
todos temos, certo? A equidade é tratar você de acordo com a sua necessidade e eu de acordo com a minha necessidade, entendeu? Então, é nesse sentido que é interessante as pessoas aprenderem isso também, saberem disso, essa diferença, porque nem sempre o mesmo problema vai dar o mesmo direito. Exato, foi o que ela trouxe Porque aqui. ela acabou de trazer. Não podemos nem dizer que é uma injustiça, mas um Não tratamento é uma injustiça. diferenciado de acordo com A realidade, a ali, né? A realidade, realidade de cada É um pessoa. olhar diferenciado, Sim. é uma visão de equidade para aquela pessoa que, de fato, vai ter a necessidade de garantir aquele direito. Já o empresário, ele tem outras situações, ele tem outras possibilidades, ele também tem o direito, mas o outro tem mais. Perfeito. Uau. Máquina. Uau. Próxima pergunta. Tô aqui processando a informação. Uma pessoa pode comprovar que existe a ligação da doença com o trabalho? Se sim, é possível o recebimento de indenização? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma pessoa muito próxima, que ela teve uma deficiência quando criança, nos olhos, ela não enxerga de um olho. Ela trabalhou muito tempo, ela recém se aposentou, e aí ela descobriu há pouco tempo que se ela tivesse entrado, ela teria direito, só que assim, por falta de conhecimento, Sim. de acesso, acabou passando batido e ela trabalhando, sendo que ela poderia ter requerido, né? Sim. Eu não sei se tem a ver o que eu estou falando Sim, com essa pergunta. Tem? Com relação a essa pergunta, é aquilo que nós falamos da ligação, que pode ter sim a comprovação da ligação do trabalho com a doença, aquilo que nós falamos das síndromes, né, por pressão de Burnout e outras, ansiedade. Crise do pânico, né? Sim, Crise né? do pânico. Mas, assim, com relação a essa questão até que você disse do caso, é aquilo que nós acabamos de falar. As pessoas têm que procurar, né? Quando eu preciso de algo sobre imposto de renda, eu não entendo, eu vou procurar um contador procurar sobre um direito previdenciário, procurar um especialista de direito previdenciário para saber. Ela, infelizmente, não soube, mas possivelmente ela conseguiria, né? Com relação, vamos falar sobre os olhos, né? E aquilo que nós falamos, tem uma diferenciação. Às vezes, vamos dar um exemplo, a pessoa enxerga com um olho só. Um juiz de direito, um advogado, um empresário, e eu estou falando isso não pela questão social, o tanto que ganha, mas vamos colocar um caixa de supermercado, por exemplo, consegue trabalhar com um olho só. Né? Se for numa perícia, ela consegue trabalhar com um olho só. E um motorista de caminhão, de carreta, um motorista não pode dirigir com um olho só. Sim. Então, pode-se, né, avaliar quem efetivamente pode exercer aquela função com aquele um olho ou não. E quando se trata dos dois olhos, e aí numa perícia é verificado o grau que a pessoa enxerga, ela só enxerga 20%, qual é o tipo também de trabalho que ela exerce, né? E tudo isso é verificado, o grau de instrução, o tipo São de vários trabalho, requisitos, né? E quesitos Tem que se pra analisar bem. preencher. Essa questão assim de grau de instrução e do trabalho que exerceu durante a vida tem uma influência muito grande. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem advogados ou juízes ou empresários que são cegos. Sim. E ao longo da vida elas se adaptaram e conseguem trabalhar. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho uma perna, eu tenho direito à aposentadoria. Mas, por exemplo, no fórum eu conheço vários funcionários públicos que têm, né? Ou empresas, elas têm que contratar pelo menos 5% de pessoas que têm algum tipo de deficiência e pessoas que trabalham normalmente. Então, por isso que é avaliada toda a questão da instrução, grau de instrução, o tipo de trabalho que exerce. Mas com relação a essa pessoa, ela pode ainda procurar e ver se tem sim esse direito. Nunca é tarde. Mas uma coisa que eu ia colocar aqui é o direito, ele tem um prazo, né? Você Sim. tem um prazo para requerer as coisas. Então, às vezes, esse prazo já pode ter passado, né? Tem prazo de 3, 5, 10 anos para a pessoa buscar o direito. Então, é importante se atentar, né? E buscar o quanto antes. Esse prazo, no caso, por exemplo, dessa pessoa que trabalhou 20 anos. Sim. Ela não, acho que até mais. Ela se aposentou agora recentemente. No caso, ela está dentro do prazo para poder requerer ou não? Então, depende, né? Acho que a doutora Cassiana vai saber melhor, mas depende de quando se inicia esse prazo. Por exemplo, de quando ela tomou conhecimento, de quando aconteceu o fato, de quando ela foi contratada. Então, para cada tipo de direito, a gente precisa ver qual prazo iniciou, né?
o problema em si ou não? Como assim, no previdenciário, se a pessoa comprovar, na verdade, pro direito previdenciário, o mais importante é a pessoa comprovar que quando iniciou aquela doença, ela estava segurada. Como um contrato de seguro qualquer. Vamos pegar um caso bem simples. Seguro de carro. Primeiro você precisa pagar o seguro para depois... furtou o carro. Não adianta você chegar numa seguradora e falar, olha, furtaram o meu carro, eu quero contratar hoje. Não, você tem que contratar antes. Então, assim, tem que se verificar... Plano de saúde é assim, né? Sim, tem que se verificar o quanto antes. Mas o que a doutora falou é bem pertinente, porque muitas vezes a pessoa tem um benefício indeferido e ele, passou 20 anos, eu não fiz nada. Não tem como. Então, né? É isso que eu tô falando. A pessoa, quando a pessoa tem aquele conhecimento, ela não tem como ela... Teve o conhecimento que ela tem aquele direito. Ela esperar 20 anos para ir buscar. Sim. Aí já vai estar prescrito, entendeu? Então, ela tem que buscar o quanto antes. No direito, em geral, em todas as áreas, né, doutoras? O ideal é que se faça o quanto antes. Sim. Né? A gente falar de seguro mesmo, seguro de carro, é 1 ano, 3 anos. Exato. Né, doutora? Sim. Então, assim, tudo. Tem carência, né? É carência, né? Inclusive, eu fiz Sim. a mudança do meu plano, aí tem o tempo para algumas coisas, tem um tempo maior, né? Sim. Mais uma vez a gente entra na questão da informação. Então, gente, acesso. Né? É você acessar a informação. Sim. Sensacional. Vamos partir aqui para a próxima pergunta. O que é Código de Defesa do Consumidor? Ai, que susto. Assim, tem gente brava, né? Tem gente, porque tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe, ou já ouviu falar, ou de forma muito superficial. Eu gostaria que, acho que a doutora Patrícia aqui poderia nos responder essa pergunta, né? Bom, vamos lá. Antes da nossa Constituição de 88, foi promulgada em 1988, basicamente todo tipo de demanda referente ao direito do consumidor, ela era resolvida pelo Código Civil e algumas leis que nós tínhamos lançadas no nosso país. Já com os estudos do texto da Constituição Federal, isso foi sendo implementado, né, para que houvesse uma legislação específica para cuidar diretamente dos direitos dos consumidores, porque existe uma demanda muito grande e elas não eram resolvidas, não digo assim completamente, mas ficavam falhas, né, doutora Isabel? Sempre tem algumas brechas da lei que acabavam não atendendo algumas situações específicas. E aí, dentro da Constituição, foi determinado que haveria a edição de um código próprio para a defesa dos consumidores. Isso sendo feito dentro da Constituição, elevou o Código de Defesa do Consumidor a um direito fundamental. O que isso significa? Não existe nenhuma outra lei que possa falar sobre direito do consumidor que seja maior do que o nosso Código. Entendeu? Ele é como se fosse a Constituição dos direitos dos consumidores. Então, tudo que é relacionado a isso é voltado para este código. Esse código, ele regula todas as ações que são feitas em prol do consumidor e do fornecedor também, porque uma coisa que as pessoas também, às vezes, não param para pensar, não se atentam, é que os fornecedores, eles também têm direitos. Eles não têm só deveres. Por exemplo, na prática, assim. Na prática, nós fizemos um contrato. Você, fornecedora, eu, consumidora. Correto? Eu tenho os meus direitos. Você tem que me dar informações claras, você tem que ter um contrato que ele seja plausível para que eu possa entender na minha inteligência, porque nós temos a situação de pessoas que são leigas, né? Não é só pessoas instruídas que vão assinar um contrato. Tem pessoas que são analfabetas e letradas, como a doutora Cassiana falou, que elas têm o direito de contratar, mas elas têm que ter direito a acesso àquela informação correta. Qual é o seu direito? Que eu cumpra a minha parte do contrato, que eu faça o adimplemento desse contrato, que eu siga as regras que você colocou. E se eu impor alguma coisa, se eu não cumprir, você tem o direito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de me acionar para resolver aquela situação. Então, o fornecedor, ele também se utiliza do código. Não é só do consumidor. Ele veio escrito dessa forma, mas ele também traz regras para os fornecedores. Nossa, então o nome
faz a gente entender, Sim. né, que existe só um privilégio de classe, seria assim, Isso. dos consumidores. É porque, assim, o código, ele foi feito, de fato, eu vou usar a palavra da moda, para empoderar os consumidores. Sim. Tá? Ele foi feito para os consumidores. Só que para quê? Para ter uma relação de equilíbrio. Se você for parar para analisar, você como fornecedora, você tem muito mais poder de ação do que eu, consumidora. Você tem as leis, você tem todas as cláusulas, você que tem o produto. Eu vou adquirir isso de você, mas eu não tenho conhecimento técnico. Então, o código ele vai vir para garantir o meu direito de ter aquele benefício, aquele serviço prestado de forma correta e clara. Então, eu sou a parte... esqueci o termo, mais sensível, mais frágil da relação. Consumidor. O consumidor. Então, o código ele vem para equilibrar essa relação. Mas o fornecedor ele tem tantos direitos quanto o consumidor. Ele é hipossuficiente, né? Isso, hipossuficiente. Eu não tenho condições técnicas, Traduz financeiras. assim, vamos imaginar que uma pessoa leiga Tá. esteja assistindo. O que seria, traduzindo para uma criança de 5 anos? Essa palavra, isso. É a pessoa mais frágil, né? Por exemplo, eu tenho um conhecimento técnico que você não tem. Se eu colocar um contrato para você em termos jurídicos, você talvez não entenda, porque você é hipossuficiente técnica nesses termos que eu uso. Da mesma forma, você, né? Se você for me passar as questões do seu trabalho, eu sou hipossuficiente técnica aí nos termos que você vai usar. Entendi. Então, é nesse sentido que o fornecedor ele tem um conhecimento técnico da área, do serviço que ele está prestando. E a hipossuficiência, perdão, amor, ela não é só técnica, ela é financeira, ela é intelectual. Ah, então ela abrange Sim, tudo. E nesse contexto se fala muito da hipossuficiência econômica, porque, ao comparativo, uma empresa prestadora de serviço e um consumidor. Uma empresa que produz TVs e o consumidor. O pedreiro, que a doutora Cassiana comentou, que vai lá comprar uma televisão. Qual o poder de financeiro que tem nessa relação? Ela é assim. Uhum. Então, o Código de Consumidor ele vem para equilibrar essa relação, dando poder ao consumidor de ter os seus direitos, de buscar os seus direitos. Perfeito. E isso acontece na própria saúde, né? No caso, Sim. no direito à saúde, Sim. né? A benefícios também, porque Sim, às vezes uma pessoa muito. mais leiga não tem esse entendimento, nem Convênios sabe. médicos. Convênios, exato. Muito, muito mesmo. E não só conhecimento técnico, mas o próprio acesso a provas, né? Sim. O que eu acho mais interessante no código É maravilhoso. é a inversão do ônus da prova. É maravilhoso. Né? Porque Traduz. quando você ingressa com a ação, você tem que provar o seu direito. Mas no Código de Defesa de Consumidor, não é isso, doutora? Inverte-se. Quem tem que provar, quem tem que juntar a documentação é a empresa. Porque É o imagina a fornecedor. situação. Quem tem que provar que o outro tá errado ou tá certo é a empresa. Porque ela tem acesso às provas. As provas. Né? Você compra no site, recebeu sua compra, tá tudo ok. Consta tudo lá. Olha só você só tem aquela tela que... Se a empresa quiser modificar e dizer que você não comprou, por exemplo, com que provas você vai ter? Né? Então, inverte-se, né, doutora? Para Isso é poder muito garantir importante. esse equilíbrio na relação. Porque, às vezes, no direito civil, no previdenciário, no trabalhista, no penal, se você vai entrar com uma ação, você já tem que chegar lá com todas as provas na mão para provar o seu direito. A outra parte vai questionar o que você apresentou, mas, via de regra, é assim. No direito do consumidor, existe um termo, ele dá paridade de armas para o consumidor. Então, eu não preciso fazer prova de que a TV que você me vendeu, ela está com defeito. Você que tem que provar que me vendeu ela em bom estado. Sim. Nossa, que interessante isso. Isso deixa o consumidor numa situação confortável de poder buscar o seu direito judicialmente. E por isso que tem aquele prazo de 7 dias... Para compras feitas pela internet, sim. Você tem 7 dias do direito de arrependimento. Eu fiz uma compra recentemente acrílico. Sabe aquele display acrílico? Uhum. E aí um veio trincado. Aí eu fiz a reclamação. Isso. Aí a empresa falou assim, ó, não precisa devolver esse que tá trincado. Isso. Inclusive, eu mandei foto, prova, né? Isso. Mandei foto, aí ele me mandou um novo. Isso. No código ele tem agora
por conta dos e-commerces, né, que a gente tem muitos agora, existe esse direito. Você tem 7 dias úteis para poder fazer a reclamação do produto que veio com defeito, para poder ser feita a troca ou a substituição ou até a devolução do seu dinheiro. Arrependimento cabe? Cabe. Você internet, comprou sim. pela internet. sim. Isso é só pela internet. Em lojas físicas, nós temos prazos diferenciados para alguns tipos de produto, mas normalmente vem na garantia escrito isso. E o próprio vendedor, quando faz a venda, ele fala, olha, você tem 30 dias para troca, você tem 90 dias para troca. Perfeito. Mas o arrependimento ele é possível nas compras feitas pela internet. Comprou, não gostou, quero devolver. Legal. E depois da pandemia, como cresceu, né, doutora? Muito. Como cresceu? Muito. Eu digo até por mim. Eu sempre, vou no shopping comprar. Quando chegou a pandemia, fechou o shopping. Então, eu começava a comprar tudo para as crianças na internet. Tudo. E a gente criou isso um hábito. Preciso de algo? Internet. Dificilmente as pessoas facilidade. vão nas lojas físicas. Não, sim, vão nas lojas físicas, mas a gente tem essa facilidade. Então, cresce o número, né, de problemas também na relação de consumo, né? Exato. Principalmente pela internet. Ai, gente, eu tenho eu adoro, assim, se eu puder fazer tudo pela internet, eu faço. Eu também. Eu faço. Adoro. Agora, tem um problema, assim, eu tenho um problema que toda vez que eu compro roupa, não sei se isso acontece com vocês, acontece? Sempre. Muito. Gente do céu, porque é diferente numa loja física, você Sim. vai lá e prova, né? Sim. Então, você consegue provar na hora ali. Agora, compra pela internet roupa, especificamente, pra mim, é difícil dar Eu acho que certo. principalmente mulher, né? Porque homem é Sim. camiseta é tudo igual. Tudo igual. Então, é um padrão, Tudo, né? E tudo parece que os verdade. corpos também são padrões, É, assim, né? é, Agora, é a mulher não, verdade. né? Não. Depende da modelagem, depende da marca. Do Você vai comprar um corte, da- blazer, então. uma serve tal número, na outra não serve mais. E vocês têm a impressão que agora que esse mundo globalizado, assim, de produtos, porque hoje a maioria das nossas roupas vem de fora, né? Sim. Parece que o povo lá de fora, eles são mais magrinhos. Ah, e as sim. brasileiras, elas não é que são mais cheinhas, mas elas têm mais formas. encorpadas. Isso. Vocês sentem essa diferença, assim, quando Sim. fala tamanho PMG? A impressão é que fala, nossa, mas o que tá acontecendo? Não tá Isabel não vale encolhendo. opinar. Não, porque ela é muito Barbie. Vocês sentem essa diferença? sim, assim? tem. E aí, no caso, uma compra fora, no exterior, como que Você a gente tem o faz? mesmo direito. Sim. Ah, tem o Você mesmo. tem o direito da troca. Só que aí ela acaba se tornando um pouco mais complexa por conta de ser uma venda, uma compra internacional. Internacional. Inclusive tem São algum- leis diferentes ou não? São. É que o que prevalece é a nossa, para a gente entrar. A venda foi feita para o Brasil. Para o Brasil. Então, rege a lei do Brasil. É que, às vezes, demora um pouco mais para isso ser resolvido e, dependendo da empresa, você não tem a resolução. Para você entrar com um processo, também já é uma coisa muito complicada. Tem compras, inclusive, que ficam paradas na alfândega pela Sim. Receita Federal. Você tem que pagar impostos Sim, já além do que ouvi. você pagou. Muitas compras são deixadas na Receita Federal porque o imposto ele se torna muito excessivo, até muito maior do que o valor da compra. Então, as pessoas deixam. Não compensa, né? Não Quando é compensa. superior, Não. Entrar com o processo, às vezes, não compensa pelo valor, né? O desgaste que vai ter nesse sentido. E você fazer um processo internacional é bastante custoso, muito complexo e nem sempre dá certo, né, doutora? Isso será que não foi feito assim de propósito ou não? Eu acredito que não. Não? É uma situação corriqueira, porque assim, abriram-se os mercados. É uma oportunidade que todo mundo teve, você entendeu? Nós temos esse hábito de comprar fora, porque às vezes a gente não encontra aqui, ou o valor de fora às vezes é até mais barato do que nós temos aqui. Então as pessoas procuram esse tipo de caminho para obter aquele objeto, aquele produto que elas tanto desejam. Só que às vezes, infelizmente, não dá certo. E vencem, agora eu estou falando até do tom de brincadeira, as empresas internacionais que colocam a metragem em centímetros, porque a metragem Isso. é universal, a gente falou de PMG, mas quando tá lá 44 centímetros de manga, é universal, e a gente se vale disso, né? Então, Fica a aí dica, chega... né? Porque realmente isso de PMG pode É muito ter relativo, é muito relativo, né? Sim.
pega a fita métrica e começa... Aí vem a informação do produto, né? Sai na frente aqueles que informaram em centímetros de outras formas para que diminua esse tipo de atrito, de conflito, né? É que o nosso código, ele não pode alterar a legislação estrangeira, nem modificar a forma, a padronização deles, entendeu? Mas, como eu falei, quando chega no Brasil, rege a nossa lei, porque a venda foi feita para cá. Então, tem o mesmo direito de buscar o acesso, basta querer. Perfeito. Agora, entrando na esfera aí de convênio, né? Quais são os direitos básicos do paciente, cliente do convênio médico? Tá. São vários direitos. Saindo um pouco fora do direito do consumidor, do código, cada plano de saúde, eles têm o seu contrato, eles têm o seu tipo de regras, eles têm a sua estrutura. Você entendeu? A maioria é padronizada, são contratos padrões, né? Eles regem tudo da mesma forma, as mesmas cláusulas, com as mesmas restrições e os mesmos direitos, tá? Mas, via de regra, para o consumidor em si, ele tem que ter um contrato, como a gente estava falando, com clareza. Se ele não tiver uma pessoa junto, tem que ter alguém para ler aquele contrato, para ele explicar as cláusulas, para ele ter conhecimento de cada uma delas. Ele tem que ser transparente, ele não pode conter cláusulas abusivas, e isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode falar aqui hoje, nesse sentido. A doutora Isabel pode me complementar depois. Muitos contratos de adesão, ou seja, é um contrato que é uma parte que estabelece, a outra tem que aceitar e assinar. Isso chama contrato de adesão, tá? Ele contém cláusulas abusivas, cláusulas que lesam esse consumidor. E muitas pessoas, às vezes até nós mesmos que somos advogados, a gente passa o olho às vezes e não presta atenção e tem uma cláusula ali que ela é contra o consumidor. Então, Por exemplo, doutora, teria assim um exemplo, sei lá, genérico, que você já viu, já percebeu? Tá. Existem situações em que o convênio médico ele também pode fornecer medicamentos. Um exemplo mais simples assim, né? Você pode requerer ao convênio que ele te forneça um determinado medicamento. Existe uma lista da Agência Nacional de Saúde, da ANS, que contém todos esses medicamentos. Contém um rol de produtos que o convênio pode fornecer, tá? Tem contratos, eu já vi acho que de 2 operadoras de plano de saúde, que ela não coloca a cláusula, eles colocam lá que não será fornecido medicamentos pelo convênio. E não é assim, ela tem que explicar que esse medicamento é de acordo com essa lista da Agência Nacional. Não consta na lista, não vou fornecer, até porque não passou pela Anvisa, não tem certificação, não tem comprovação, então, óbvio, nenhuma outra situação poderia ocorrer. Mas eles colocam uma cláusula genérica, então a pessoa já subentende que ela não tem direito a medicamento. Então, ela nem busca o convênio para isso. Ela vai, às vezes, com até sacrifício, comprar na farmácia. Porque nem sempre tem nas farmácias populares ou naquelas farmácias de medicamentos controlados, entendeu? Mas o convênio ele é obrigado, por lei, a fornecer medicação. Só não é obrigado se aquilo não estiver na lista da Agência Nacional. Você vai pedir, ele vai negar. Ele vai negar. E aí entra o contexto de você entrar com um processo. Você pode requerer diretamente no convênio, fazer um pedido de releitura daquela negativa, mostrando no seu... Por isso que é importante a informação. Eu vou ser chata hoje. É importante a informação e você pegar... Não tem conhecimento, não tem alguém junto, não confiou ali, me dá uma cópia do contrato. Procura um advogado. Sim. Procura uma pessoa especialista para ler para você, para te explicar, porque aí você tem meios de discutir. Deu a negativa, mas aqui na cláusula X está dizendo isso, isso e isso. Se eles negam, diretamente para o processo, acesso judicial, porque eles são obrigados a cumprir. Então, existem várias N possibilidades de cláusulas abusivas. Olha. O mais interessante que eu acho essa proteção, né, doutora, com relação ao contrato de adesão, porque a pessoa não pode discutir a cláusula. Se ela está dizendo, eu tiro o seu direito, ponto, assina aqui.
Como a pessoa não tem... Não, quero que retire essa cláusula. Não, ele é pronto. Ou você assina ou não assina. Por isso que tem essa proteção. Sim. Né, para o consumidor. Eu acredito até que, assim, existe um movimento já há mais ou menos uns 5, 6 anos que estão... É porque nós temos uma situação complicada. Quando o assunto vem de dentro da Constituição Federal, para você fazer uma inclusão de alguma coisa, a exclusão de alguma legislação, ou uma emenda constitucional que a gente fala que é juntar algo aquilo ali, é um processo extremamente demorado, burocrático, e ele precisa de muitas votações para isso. Então, mexe com todo o nosso governo. Então, eles preferem ficar fazendo o quê? Cláusulas e encaixando ali. Porque o correto seria que isso já não existisse mais, esses contratos de adesão. Tem que ter a mesma paridade que você dá para o consumidor para ter os seus direitos, ele também tem que ter o direito. Vamos montar um contrato. Da mesma forma que você acerta com o pedreiro da doutora Cassiana. Sim. Eu quero que você faça essa parede. Em quanto tempo o senhor vai fazer? 15 dias. Então, 15 dias. Como o senhor quer receber? Em cada semana. Em cada semana. É um contrato bilateral das duas pessoas juntas, vendo o que é melhor para cada parte. Sim, como um acordo, né? Sim. Então, já tem um movimento querendo tirar esse tipo de contrato de adesão exclusivo, muito forte, que a gente tem no nosso país. E é com tudo isso. Contrato de financiamento de todos os tipos são contratos de adesão. Aí você é obrigado, né? Ou você aceita ou e assina, ou não tem o serviço ou o produto. Se é algo necessário, você não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Depois só discutir judicialmente essas cláusulas que são abusivas e que não atendem ao seu caso. Não, eu tô passada, chocada. Gente, é complicado, né? Porque bastante. O acesso à informação, né? E assim, com o nosso tema de hoje, em relação aos contratos de convênio médico, que é diretamente ligado à saúde, os casos que nem a doutora comentou, de depressão, de ansiedade, Exato. Em todos esses sentidos, nós temos uma demanda gigantesca. Sim. Gigantesca de indeferimento de pedidos, de atendimento médico hospitalar para as pessoas que têm convênio, pagam regularmente, e eles vêm com essas cláusulas ou com brechas de lei justificar o não atendimento ou a não cobertura daquele tratamento. Isso está gigante. E a pessoa já está passando por problemas, né, psiquiátricos, psicológicos. Sim. Né? Uma família já desestruturada com essa situação, ainda ter que ficar buscando... Pessoas com câncer, que é uma coisa muito urgente, né? 2 meses de demora num exame, numa consulta, é muito grave, pode levar o grau 1 para o 2, para o 3. A gente tem muitos casos, conheço muitos casos, né, doutora? E nesse momento que a pessoa mais precisa, um contrato de adesão. Né? Então, tem que se pedir essa nulidade, né, doutora? Eu acho que a principal é essa mesmo. Acesso à informação, né? Estamos aqui para isso, né? Levando acesso para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Agora, a seguradora pode recusar a atender alguma situação? Falamos um pouquinho disso já. Né? Sim. Em algumas situações específicas, também sim. Aí entra de novo, como eu expliquei. Aí entra o direito do fornecedor, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Ele não é obrigado a atender, a fornecer medicamentos que não estão naquela lista. Eles não são obrigados, por exemplo, a realizar cirurgias plásticas que sejam estéticas. Procedimentos cirúrgicos vinculados à odontologia que não sejam bucais, como as harmonizações faciais, que hoje tanto tem crescido, né? O convênio médico pode cobrir o tratamento odontológico, mas ele não entra nessa parte estética. Né? Tem situações em que o consumidor, ele, por algum motivo ou outro, ele deixa de pagar o convênio. Até 60 dias, o convênio não pode deixar de atender ou suspender o atendimento. Ele não pode recusar, mesmo que esses 60 dias não sejam corridos. Eles podem ser intercalados, mas até 60 dias ele ainda tem o direito de utilizar o convênio médico.
Passou disso, o convênio tem direito de recusar o atendimento, inclusive de cancelar o plano. Então, são algumas situações bem específicas, né, que você consegue ter o fornecedor nesse ponto garantido, tendo seus direitos garantidos. E aí não tem muita discussão, né, porque aí é uma coisa mais correta. Perfeito. Pulando para a próxima aqui, que eu ainda estou chocada, impactada. Quais são um Fix Serenity? Já tomei o meu. Quais são os principais direitos das pessoas e quem os garante? Eu acho que é para a doutora Isabel, né? Esse é... É? Sim. Bom, nós temos o Estado, né, que é a entidade superior que governa o povo, e temos a Constituição Federal, que ela garante os direitos fundamentais das pessoas, como o direito à vida, o direito à saúde, né, o direito à segurança. Então, o Estado, além de garantir esses direitos fundamentais, ele garante também tem que garantir que esses direitos não sejam violados. E caso eles sejam violados, ele garante o acesso à justiça para que isso seja restaurado, né? Você tenha a indenização e o resguardo do seu direito. Perfeito. Tá? Uhum. O que pode ser feito se uma pessoa tiver o seu direito violado? Bom, acesso à justiça, né? O Estado, ele garante o acesso à justiça. Então, nós temos que procurar o direito, né? Temos que, recebendo essa informação, temos que ir atrás de buscar o nosso direito. Tá? Teria um exemplo, assim, para a gente ilustrar para quem está nos assistindo? Sim, tanto como a doutora Cassiana passou, o INSS, né? Ou processualmente. É isso, buscar os direitos perante as entidades competentes, ou INSS, o Judiciário, a Justiça do Trabalho, com relação ao direito do consumidor também. Isso não é tudo moroso? Sim, infelizmente hoje é muito. Por que isso? A demanda. É muita demanda para pouco braço? Sim. Aqui em Mogi, a última informação que eu tive, nós temos 5 varacíveis aqui em Mogi, né? Uma totalmente eletrônica, mas ela tem um juiz presencial para poder julgar os processos. Então, vamos considerar que nós tenhamos 10 juízes trabalhando aqui em Mogi em horários, em dias intercalados, né? Cada juiz tem em torno de 8.000 processos para ver. Por? Isso, No mês? 8.000 processos em cima da mesa dele. E cada dia chega a 10, 20, 30, 40, 50. E isso é uma informação que eu tenho de antes da pandemia. Antes da pandemia? Com a pandemia, eu não faço mais ideia de que número nós estamos nesse momento. Eu tenho um processo que eu entrei muito simples, um divórcio consensual. Muito simples mesmo, faz muito tempo. Ele ficou 6 meses para o juiz olhar pela primeira vez. Não sei em que demanda que está isso hoje, doutora Isabel. Acredito que dependa muito também da comarca. Por exemplo, em Mogi nós temos 5, em Arujá nós temos 2. Nossa. E o mesmo juiz que cuida da área civil é o que cuida do tributário, do criminal. Então, Nossa, então... é uma demanda absurda. Os juízes... Então, tá faltando profissional. Tá faltando. Muito. faltando. Juízes... Serventuários da justiça que trabalham no fórum junto para assessorar o juiz. E assim, como a doutora Cassiana mencionou, outro dado também que eu estava coletando para uma outra situação. Os juízes, hoje, são os maiores portadores da síndrome de burnout. Oriunda de pressão. De pressão de trabalho. A síndrome de burnout, para quem não sabe, ela é uma doença ocasionada pelo excesso de trabalho. Então, o que acontece? A pessoa ela trabalha, ela não tem descanso, e aquela pressão, a pessoa começa a ter perda no rendimento,
depressão, ansiedade, uma série de outros fatores que debilitam ela de uma forma até tirá-la do trabalho. E os juízes, eles são um dos principais portadores dessa doença, pela demanda absurda de trabalho que eles têm. Nossa, eu não imaginava. A doutora Sim, Isabel pode falar com muita Falta de funcionário. prioridade. Tem alguns processos que são mais específicos, como processos de uso capião, que às vezes levam 10 anos. 10 anos. 10 anos. E eu acho importante também falar a respeito da especialização. Por exemplo, você vai procurar um tratamento de otorrino, nariz, você vai no otorrino, né? Você vai... sempre você vai buscar um médico especializado. No direito também é importante você buscar um advogado especialista na área. E da mesma forma também o Tribunal de Justiça. O juiz, ele tem que ter funcionários suficientes para que o juiz ele atue preferencialmente em casos semelhantes, né? Nas mesmas áreas. Por exemplo, é complicado você atuar na área civil, tributária, criminal. Cada área tem a sua própria legislação. O direito do consumidor tem a própria legislação. Muita previdenciário, trabalhista. Então, é muito importante que as áreas elas sejam distintas. Distintas, sim, perfeito. Show, entendi. E para a gente finalizar aqui as nossas perguntas e o processamento né? Eu estou processando aqui, estou comendo em pedacinhos. Ainda bem que ainda dá para rever e absorver também, né? São exato, muitas informações. Exatamente. Como buscar assistência jurídica? Tá. Se a pessoa ela não tiver um advogado de confiança que possa dar esse suporte, ou se ela não tiver meios de contratar um advogado, o Estado ele garante o acesso à justiça também, tá? Então, o Estado vai arcar com um advogado para a pessoa, ou por meio das defensorias públicas que nós temos. Tem cidades que não têm defensoria pública, então a pessoa pode ir na OAB, que na OAB vai ser nomeado um advogado para ela. Então, nós temos, todas as pessoas elas têm garantido esse direito do acesso à justiça. Tá? Então, ou por meio de advogado particular, por meio da defensoria pública, ou por meio de convênios com a OAB. E tem diferença no caso assim, se eu pago, eu tenho um atendimento mais rápido do que se eu for buscar uma gratuidade. Tem diferença sim? É mais rápido, mais demorado? No judiciário, não. É a mesma coisa. O que vai depender de cada profissional. Mas no fórum, lá, vamos falar assim, no fórum vai ser igual, tá? É a mesma coisa. Viu, pessoal? Busquem, né? Primeiro informação, conhecimento, profissional da área, sim, né? Sim. É que nem se você tá com dor no ouvido, você vai buscar o otorrino. Você não vai buscar o açougueiro. Não. Você não vai buscar a orientação com a amiga. Porque ela não é especialista. Sim. Né? Porque a gente tem isso, né? Aí. De buscar que nem... Sim. Às vezes, se automedicar, né? Sim. Tá com uma dor disso. Então. Vai pro Google e começa a pesquisar quais são os meus direitos. Quantas vezes já chega a pessoa que já sabe. Com um papel impresso na mão. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. As pessoas chegam, olha, doutora, eu vi que eu tenho esse direito aqui. Então, aqui está dizendo que a senhora tem que fazer isso daqui. Nossa. Não acontece, chegam assim? Acontece. Não chega? Acontece. Não funciona, gente. Desculpa, mas o doutor Google, ele é muito legal, mas ele não advoga. Não. Verdade. E ele não é 100% inteligente, né? Ele... Não. Porque ali tem muita informação e desinformação, né? Desinformação. Às vezes as pessoas incluem coisas em algumas informações e notícias de leigas. E as pessoas leem aquilo e acreditam que podem fazer daquela forma. Então, é complicado. A informação ela tem que vir de uma fonte segura. Como a doutora Isabel falou, o governo ele pode ter muitas falhas, como tem, mas ele tem muitas coisas muito boas. Sim. Entendeu? O site do governo do estado, do governo federal, ele é muito rico.
Se você quiser qualquer tipo de informação, você consegue encontrar ali. Então, entra no site do governo, procura por site de médicos conceituados, que você vai conseguir ter informações verdadeiras. E aí você procura o especialista no assunto que está te incomodando naquele momento, para poder tirar todas as suas dúvidas e tomar o caminho correto, como a doutora Isabel falou, e ingressar da forma justa. Perfeito. Bom, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que cada uma deixasse aqui uma mensagem. Suponhamos que cada uma tenha o direito a um outdoor na Avenida Paulista. Que chique. O que você, cada uma de vocês, o que vocês deixariam ali de mensagem, de frase? Pode começar, doutora Patrícia. Sempre eu, né? Você sempre me É que você tá na minha frente aqui, bem na minha direção. Assim, dentro do contexto do que nós estamos falando aqui hoje, eu acho que todo mundo tem o direito de vida, de viver saudável, de viver feliz, de viver bem. E isso não tem nada a ver com dinheiro, gente. É saúde, em primeiro lugar, que a gente precisa hoje em dia, ainda mais depois de tudo isso que nós passamos durante a pandemia. Então, é assim, procurem os seus direitos, vão atrás. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso, é um direito de vocês. Então, não fiquem parados, reajam, porque tem muita coisa boa para ser proporcionada para vocês nesse mundão de Deus aqui. Uau! Forte, né? Forte. E você, doutora Cassiana? Olha, no contexto de ansiedade, até saindo um pouco do direito também, né? Vamos dizer assim, um conselho de vida é a gente buscar mesmo a qualidade de vida, né? Fazer de forma que se evite os problemas como ansiedade, tentando cuidar da alimentação, nem a minha área, né? Mas assim, cuidar da alimentação, praticar esportes, tentar ter uma vida feliz, um tempo de qualidade, para se evitar esse tipo de problema. Porque nós, infelizmente, estamos sujeitos às pressões no trabalho, na casa, às situações. Então, que a gente viva isso de uma forma melhor. Mas surgindo as questões de saúde, procure um médico, procure um advogado para ver os seus direitos, tenha acesso à informação, tanto na parte médica quanto na parte do direito, para que tudo se resolva, né? Perfeito. Né? É isso. Concordo. Da melhor forma. Sempre cuidando. Eu acho que ontem eu fiquei prevenção, refletindo. né? Exato. Prevenção. Sai muito mais barato. Sai mais barato, Sempre. menos custoso. Sempre. Que nem um carro, né? Sim. Quando você faz a prevenção. As revisões direitinho, você tem um carro por muito tempo. Igual nosso corpinho. Verdade. Nossa mente. Não tem como fugir das pressões, né, doutora? Nós somos advogados, não tem como fugir. Então, vamos tentar fazer de uma forma mais leve para evitar esse tipo de problema, né? E as pessoas também. Mas precisando, a gente está sempre à disposição para ajudar. Opa. Buscar todos os direitos. Doutora Isabel. Bom, a minha frase é assim, se cuide, né? Se cuide da sua mente, do seu corpo e busque informações também, que eu já passei por uma situação de depressão também, e eu me sentia envergonhada, não sabia como falar, não sabia como buscar ajuda, e hoje eu vejo que eu estando bem, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, sou uma pessoa melhor, então primeiro eu tenho que cuidar de mim, né? Então se cuide da sua mente e do seu corpo, que com certeza o resto vai ser consequência, né? Perfeito. Isso que a doutora Isabel falou é verdade. É o oxigênio no avião, né? Você está no avião, o avião está turbulento. O oxigênio cai é para você primeiro, porque você estando bem, você acaba reverberando, né, no seu meio, né, no seu bairro. O seu próximo. Exato. Bom, e a minha mensagem aqui é você buscar informação, porque quando você tem acesso, eu sempre falo isso, inclusive ontem, em uma reunião que nós tivemos, eu falei que, às vezes, a minha vida mudou porque eu tive acesso, às vezes, a uma palavra, a um conhecimento que estava fora do meu radar. Então, busque conhecimento, e conhecimento assim, no lugar certo. Sim.
né? O exemplo que eu citei aqui, se você está com dor no ouvido, vai no otorrino. Então, se você está com alguma dificuldade, seja em qualquer área, busque um profissional para te orientar, porque o profissional ele vai ser a melhor pessoa para te guiar. Sim. Porque se você for consultar uma pessoa que não é profissional, você vai ficar perdido igual barata, né? Então, busque ajuda também, se você precisar. Busque profissional. E eu gostaria de saber aonde que nós encontramos vocês nas redes sociais. Quem está nos assistindo, aonde que a gente encontra vocês? Instagram, Facebook, Sim. YouTube. Vou começar pela doutora Cassiana agora. Então, né, nós temos o Instagram, né, Baldalli Advogados, né, eu e minha equipe de advogados, hoje estamos há 20 anos no mercado, atuamos em várias áreas, inclusive, né, direito previdenciário e trabalhista, e aí a gente está pronto a ajudar. Lá no site, lá no Instagram tem todas as nossas informações, nosso contato, e a gente está sempre à disposição para passar esse tipo de informação para quem precisa. Perfeito. Doutora Isabel, onde que a gente te encontra? Tem o meu Instagram, que é advisabelc. Também tem todas as informações dos meus contatos, telefone e e-mail. E só me procurar lá que eu estou à disposição também. Perfeito. Ficou por último agora. Acho bom. Doutora Patrícia. Também no Instagram, Patrícia Prado Advocacia. Também tem todos os meus contatos lá. E pode me mandar mensagem, tem o direct, a gente pode conversar, qualquer dúvida. Estamos ali para ajudar todo mundo que precisar. Perfeito. Bom, e eu quero agradecer a presença de você que ficou ao vivo acompanhando essas doutoras maravilhosas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sugiro procurá-las para que elas possam te orientar da melhor forma possível. E, bom, é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês e por vocês terem transbordado um pouco, né, de conhecimento, de informação. Eu acho que aqui foi só o pontapé inicial. Eu acho que a gente vai ter outras conversas, né? Porque eu acho que dá para trazer mais conhecimento, Sim. mais informação. Agradeço o tempo de vocês e acompanhem elas nas redes sociais e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente. Prazer.